Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Prato Cheio Podcast, desta feita o Competências 360 graus. O nosso convidado hoje chama-se Teacher Eric. Ele vai falar-nos sobre os desafios de aprender a língua inglesa em Angola. Teacher Eric, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Prato Cheio Podcast, Competências 360 graus. Nós gostaríamos que Teacher Eric nos falasse então, primeiro, de si mesmo. Ou seja, quem é o Teacher Eric, uma vez que se intitula como o professor de inglês mais caro de Angola? Uma única palavra define, nesse exato momento, o Teacher Eric: revolucionário. Estás a ver quando as pessoas começam a fazer a mesmice, quando estão acostumados naturalmente a fazer a coisa de um único jeito por anos, e depois aparece alguém com uma ideia totalmente contrária daquilo que é o costume. Então, Teacher Eric é praticamente revolucionário. Me considero assim. Certo. Vamos já entrar por aí, pelas revoluções. Onde é que viste essa de ser o professor mais caro? Bem, Teacher Eric, isso está na sua página do Facebook, né? Provavelmente outras páginas também das redes sociais. Entretanto, vamos já entrar nas partes das polémicas, do que é, do que não é. Eu gostaria que o Teacher Eric, primeiro, o pessoal lá de casa, o Teacher Eric é professor de inglês, né? Professor de inglês, obviamente que fala e escreve em inglês, e nós gostaríamos de saber exatamente, Teacher Eric, onde é que começou o inglês, quando é que começou, na verdade, para depois entrarmos já também no tema principal. Pronto, a paixão pela língua inglesa. Eu sempre fui alguém amante dos books, como se diz. Alguém que gosta de estudar, alguém que gosta de ler e naturalmente alcançar novos horizontes. Pessoa que gosta de olhar para quem está a fazer uma coisa boa e imitar. Uma das primeiras figuras que apareceu na minha vida para dar aquele boost, aquele empurrão para aprender inglês foi o meu tio Flávio. O meu tio, que era naturalmente o caçul, que é o caçul da família. Ele aprendeu inglês e era um expert na língua inglesa. Portanto, os sobrinhos todos queriam ser como o tio. E ele sempre incentivou os sobrinhos, e todos a aprenderem inglês. E naturalmente, como o meu tio Flávio andava muito com a minha mãe, né, por ser a mais velha, ele acabou influenciando a mim e os meus irmãos na aprendizagem da língua inglesa. Então, mas aprendeu mesmo em Angola? Em Angola, claramente em Angola. O Teacher Eric é um produto de Angola. Eu não vou aqui mencionar os outros caminhos, porque às vezes as pessoas pensam que grandes competências só vêm de fora. É importante valorizar o quadro. Então, comecei com ele, naturalmente, muito cedo, 9, 10 anos. Eu era muito, mas muito chato, né? Para mim, não havia ninguém competente além do meu tio Flávio. Então, sempre que tinha dúvidas concernente à aprendizagem, eu recorria naturalmente a ele. Ele fornecia alguns manuais de língua inglesa e comecei a aprender. Mas por não ter muito tempo, naturalmente, ele incentivou a minha mãe a colocar-me num curso de inglês e deixar só. Então, ali nasceu a paixão. E por outra, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Na escola, eu lembro de um episódio na 5ª classe. Ainda lembro bem dos nomes dos meus colegas. O Josias era um dos alunos que as meninas seguiam muito, naturalmente, e ele sabia contar de 1 até 10. Em inglês? Em inglês. Então, para mim, foi um incentivo. Eu pedi que o meu tio me ensinasse não simplesmente de 1 até 10, mas fosse mais além, porque eu gostava desses tipos de desafio. Também outra pessoa que influenciou muito foi o meu padrasto. Ele foi naturalmente, né, driver, motorista de uma instituição, e já sabes como é que é um motorista num colégio privado, né? Às vezes há alunos que deixam seus pertences, livros, cadernos, e um dia ele me trouxe um caderno bem estruturado da língua inglesa, onde naturalmente curiosa
a curiosidade da minha parte, comecei a consumir esses materiais e dali já não parei. Ok, então, Teacher Eric, há muita gente... É uma história Sim. É uma história muito Há muita grande. gente, Teacher Eric, que diz, eu vou aprender inglês em Angola. Não, eu vou sair daqui, vou aprender noutras bandas, eu vou aos Estados Unidos, ou para a Inglaterra, porque aqui é Eldrabice, não se pode aprender inglês em Angola. Mas afinal, é possível aprender inglês estando mesmo só em Angola? Como é que isso é possível? Se for possível, como é que é possível? É assim, as experiências negativas nunca devem nos fazer criar um quadro geral. Às vezes nós temos o péssimo hábito de olhar para tudo o que é feito em Angola de uma maneira muito negativa, né? Então, as pessoas que dizem isso, a maior parte das vezes são pessoas que fracassaram nos seus objetivos de aprender inglês. O fato de você ter fracassado não significa que todo mundo vai fracassar também, né? Até porque aqui em Angola tem muitos quadros, tem pessoas mesmo mais, como se diz, né? Na língua inglesa e aprenderam aqui. Ou seja, e até, para aqueles que, por exemplo, vão nos ouvir, provavelmente não no contexto de Angola, quando Teacher Eric quer dizer pessoas más, não quer dizer que sejam más pessoas no sentido de não terem qualidade, mas de muita qualidade. É isso que Teacher Eric quer dizer, né? Exatamente. É só para o pessoal pessoas muito boas, no caso. É para o pessoal entender às vezes esse linguajar, né? Olha, eu já encontrei falantes da língua inglesa aqui em Angola, muito bons, com accent americanos, accent british, e se você naturalmente perguntar onde aprendeu, você não vai acreditar, né? Eu conheço pessoas realmente angolanos, jovens, que dedicam-se muito. Então isso é só mais um falatório. Quem fala, a pessoa que fala, vou repetir, que diz isso é alguém que fracassou. Porque muita gente naturalmente se frustra quando se trata de aprender a língua inglesa. Eu sou professor, estou a caminho há 9 anos, já vi muita gente a se frustrar mesmo. Mas, porque pareceu ser difícil. Então não vamos ligar nessas pessoas, né? Então, Teacher Eric, está há 9 anos a ensinar, né? Viu muita gente a se frustrar e provavelmente muita gente também a aprender a língua inglesa. Está há 9 anos a ensinar, gostaríamos de saber quanto tempo é que fez para aprender inglês? Isso para as pessoas, porque eu acho que as pessoas que estão a nos ver neste momento devem estar curiosas, né? Saber, mas então, fala inglês, por quanto tempo? Eu já fiz 2 meses, fiz 3, depois desisti, fiz 4, mas até agora não falo inglês, o que é que se passa? E depois no final chegam àquela frustração que o Teacher Eric falou. Então, assim, eu comecei... Em quanto tempo é que se pode aprender? O que se pode aprender é o tempo que eu levei. As duas coisas. Pronto. É o seguinte, quando se trata de aprendizagem, há vários fatores girados em torno da aprendizagem, né? Não é uma questão... Eu acho que é um erro a pessoa simplesmente chegar e determinar o tempo. Porque a aprendizagem trata-se de um processo cognitivo. É a mente, o processo como a mente processa as informações. E isso é individual. Falando particularmente do meu processo, como aprendi inglês, foi um processo longo. Foi um processo longo porque eu comecei muito cedo, né? 9, 10 anos, e não tinha na minha mente exigências, né, que a maior parte das pessoas têm. As pessoas querem aprender inglês por razões totalmente contrárias daquilo que é o processo de aprendizagem. Qual seria o processo de aprendizagem que é contrário? Olhando assim para o tempo que levei para aprender inglês, eu diria mais de 5 anos, né? Porque eu comecei muito cedo, 10 anos. Eu ia simplesmente ao curso por ir. Né? Vários níveis, eu já repeti beginner várias vezes. Lembro-me até de ter feito o curso uma vez, ter concluído, mas ter voltado ao curso. Então o processo foi um pouquinho mais especial porque eu não entrei no curso porque tinha carga sobre mim e pressão. Eu fiz o curso e aprendi porque amava, como eu já mencionei, por causa do meu tio Flávio. Eu queria tanto ser como ele, então era uma paixão. Então digo que o meu processo é totalmente diferente. Agora, poderia dizer como professor aquilo que eu vejo nas outras pessoas, como elas naturalmente aprendem, como é o processo delas, pessoas, né, dos terceiros. Repetir aqui um processo cognitivo. Eu já vi pessoas a aprenderem inglês, pessoas completamente cruas, aprenderem inglês em 4 meses, 5 meses, outros em 1 ano, outro mais tempo. Teacher, não se esqueça do que vai dizer.
pessoas totalmente cruas a aprender inglês em Crua, não 4 meses. Quando diz aprender inglês em 4 meses, é aprender inglês em que nível? No nível que estamos a ter essa conversa aqui em português? Fluente? Não, mas essa conversa é muito básica. As palavras que nós estamos usando nessa conversa são palavras muito básicas. Sim, sim. Neste nível? Nesse nível, fluente. Sim. Porque o que é naturalmente falar inglês? É usar as palavras mais importantes, naturalmente, para se manter uma conversa compreensível. Nós ainda não estamos a falar da velocidade, mas estamos a falar dos 4 sentidos, né, que a pessoa pode ter. É possível, sim. Já vi comigo, naturalmente. Com os outros professores nunca vi, nunca acompanhei. Comigo já vi, é verdade. Um exemplo disso é a minha própria esposa, né? Okay. Ensinei a minha esposa a falar inglês. Até foi um processo mais rápido, em 1 mês. Ela começou naturalmente a falar inglês. As pessoas não percebem uma coisa. Uma coisa é você ter as palavras mais importantes para conseguir se comunicar. Desde que a gente começou, por exemplo, ainda não usamos uma palavra muito estranha, né? É uma linguagem muito simples que qualquer pessoa pode entender. Então é possível em mais pouco tempo, né? 3, 4 meses, a pessoa sim falar inglês. E depois os outros níveis simplesmente continuar em termos de conhecimento, desenvolver até que a pessoa chegue naturalmente à fluência. É possível por quê? Porque se você parar para analisar o que é falar, a capacidade de conseguir naturalmente entender e falar, que é um trabalho cognitivo. Tu vais criar métodos naturalmente que trabalham a tua mente e alcança naturalmente esse objetivo. Okay? Eu vejo que muitos professores e muitas instituições ainda não trabalham com a mente do próprio aluno. Okay? Mas então, teacher Eric, a mente. Qual é a fluência vem da mente. Já que isso tem sido possível, teacher Eric diz que nunca tinha visto isso em nenhuma outra escola ou curso de inglês. Não, eu falo sobre me, dos outros não, né? Sim, okay, é óbvio. Mas também estudou inglês como estudante ou como aluno de inglês. Como aluno de inglês, aquilo que é a minha experiência, eu já passei em muitos centros de formação, claro que as pessoas vão aprendendo inglês por meio da repetição. Havia-se pessoas a falar inglês, aqueles que eram mais dedicados, naturalmente, não é? Aqueles que eram mais dedicados, mas 3 meses, 4 meses é uma ilusão, né? É uma ilusão. Mas então, teacher Eric, qual é o segredo para falar inglês rapidamente? Porque, pronto, se calhar, falou aqui da sua experiência como professor, né? Isso se calhar seria bom para quem é professor e está a assistir-nos também a partir de casa, mas para aqueles que querem aprender o inglês, então ouviram aqui do teacher Eric que em 4 meses alguém estava a falar já inglês. Então, pronto, como é que eu não quero aqui passar uma ideia de imediatismo. Não. Eu acho que quem for professor vai conseguir compreender. Não queremos aqui passar uma ideia de imediatismo, nem usou o termo segredo, né? E as pessoas que querem aprender inglês gostam muito disso, segredo. As pessoas querem um atalho, um caminho mais fácil. Não há um caminho mais fácil. O aluno... Aliás, o sofrimento maior é do aluno, será de quem está a aprender. Porque para mim, se dependesse de mim, eu te ensinaria inglês em 1 dia, em 1 semana, em 2 meses. Estás a conseguir perceber? Então, vai depender muito do próprio aluno. Ele é que deve naturalmente fazer mais sacrifícios. Por quê? Ele precisa memorizar as palavras que aprende. Eu tenho, por exemplo, métodos que pode fazer com que o aluno memorize nesse exato momento. No momento que eu estiver naturalmente a lecionar, ele pode obter a informação e memorizar, mas depois esquece. Porque... Eric, pode por favor explicar-nos esses métodos? Quais são esses métodos, afinal de contas? Olha, ou seja, os métodos que o professor utiliza, como professor, é caro, né? Como professor, é caro. Sim. Não precisa de revelar exatamente como construiu o método, mas, ou seja, o método que utiliza como professor e o método que o aluno deve utilizar, né, como aluno que vai ou que quer aprender a língua inglesa de forma muito mais rápida. É assim, antes ainda de tocar nesses pontos todos, eu gostaria de falar que, já que se trata de desafios, eu acho que uma das coisas que impede muitas pessoas de aprender rapidamente a língua inglesa, porque se eu quiser ensinar alguém em pouco tempo, não vou usar apenas inglês como ciência, eu vou me apoiar em outras ciências. Por exemplo, a neurolinguística. Okay.
A psicologia, que é muito importante, e muitos professores fracassam nisso. No ensino geral, não só especificamente para a língua inglesa, é importante entender que todo o processo acontece aqui na mente. Então, se o professor não tiver bases de psicologia, de neurociência, ele nunca consegue criar métodos que ajudam o aluno a ter resultado do output. Certo. E muitos alunos também, pronto, esse é para os dois lados, o professor precisa ter essa noção, e eu que quero aprender alguma coisa, também preciso ter essa noção para me tornar então autodidata. Eu sou autodidata. Há muitas coisas, por exemplo, que as pessoas perguntam: Teacher, where did you learn this? Onde é que aprendeu? Quem te ensinou? Onde é que passaste? Eu sou autodidata porque tenho esses princípios básicos de metodologias de estudo, de neurociência, como o próprio cérebro recebe as informações. Isso é muito importante. E vê-se que os professores, né, aqueles que eu naturalmente vejo, têm pouco domínio quanto a isso. Eles pensam que ensinar inglês é só sobre inglês. Não querem aplicar outras ciências. Por exemplo, ainda há um grande tabu aqui em Angola que para aprender inglês não precisa da língua portuguesa. Estás a perceber, né? Vamos então, chegar já ali. Esses são todos os problemas. É um pacote completo. Então o professor precisa continuamente se qualificar para conseguir usar todas essas ciências. Estamos a conseguir perceber. Então, quando se fala da cognição, não é só em inglês, fala how are you e já está, tá a entender? O professor precisa ter uma comunicação mental com o próprio aluno. Mas, teacher Eric, teve uma formação para isso, não é? Ou foi só simplesmente não, claramente por si mesmo, não, então, de repente só acendeu-se uma luz? Não, antes de ser autodidatas, naturalmente você precisa de pessoas que acendam essa luz. Eu, por exemplo, andei muito com o doutor Eduardo Ramírez, pronto, né? Que é alguém, uma figura muito importante para mim. Ele faz parte da associação da NEP, né? Do ensino privado. E já assisti muitos congressos da NEP, participei muito. Ele é uma figura naturalmente que me ajudou muito. Fernando Ricardo, muitas pessoas que passaram na minha vida ajudaram naturalmente a acender essa paixão. Mas dizer o seguinte: aqui em Angola nós não acreditamos muito em pessoas que conseguem desenvolver por si e são autodidatas. Você olha para o Brasil, por exemplo, você consegue ver pessoas que conseguem desenvolver, ok? Mas dizer, alguns tiques de psicologia eu já nasci com, e naturalmente essas pessoas me ajudaram muito a desenvolver e a ter uma visão muito ampla quanto de como naturalmente deve funcionar o processo. Eu acho que aqui em Angola não acreditam muito em aquelas pessoas que têm uma capacidade intelectual muito acima, ainda questionam, porque para nós é tudo sobre ir para uma escola, conseguir fazer as coisas, né? E se dá mais crédito, naturalmente, para as pessoas que têm esses patamares. Naturalmente tive essas influências todas e do resto, naturalmente, foi por autodidatismo e influência das outras pessoas. Eu sou alguém que gosta muito de aprender. Eu leio muito, então tudo isso. Okay? Teacher Eric, é óbvio que falar aqui, olha, tem a metodologia X, Y, Z, não, eu vou te explicar como é que funciona. Vou te explicar tudo como isto é que funciona. É bonito, né? É bonito de se ouvir, mas quem está, por exemplo, a nos ouvir ou nos ver, né? Okay. Essa pessoa quer saber, o que é que eu faço para aprender rápido? Faço o quê? Leio como? Eu queria... Não, é assim. Falo com estrangeiros? Não arranjo amizade no Facebook de estrangeiros? É assim, você não precisa... 4 horas a estudar por dia? O que é que fazes? Estudo o quê? Olha, para o angolano, há coisa que pode ser muito difícil por causa das bases. Eu tenho uma mente fora daquilo que são os princípios básicos de ser angolano. Ah, é? Exatamente. Então, eu já não penso mais como um angolano. Eu penso como um americano. Alguém do primeiro mundo. Eu tenho uma mente fora da caixa. E como é que é pensar como... A primeira coisa, quando falamos de aprender inglês, nós só nos focamos, deixa aqui te dizer, só nos focamos em aprender inglês. Mas há princípios básicos. Se a pessoa não tiver nem para inglês, nem para nada, essa pessoa consegue alcançar seus objetivos. Por isso é que vemos aí muitos jovens muito frustrados, como se o mundo tivesse acabado. Por quê? A visão sobre a vida, a visão sobre como... sobre os princípios básicos precisam reger na vida do indivíduo, ok? E eu digo assim, para o angolano,
a realidade de aprender em pouco tempo pode ser um pouquinho desafiadora por causa dos princípios básicos. O primeiro princípio, por exemplo, é sobre se conhecer. Nós não temos recursos suficientes, né, que ajudam o indivíduo a olhar para o espelho e saber quem ele é, o que quer, quais são os objetivos que deseja alcançar. Eu sei isso. Eu sei disso. Eu, por exemplo, já me encontrei, sei quem eu sou e para onde vou. Isso ninguém para, estás a conseguir perceber? Isso ninguém consegue te impedir. Você pode pegar na minha camisola, né, e tentar me segurar, você não vai aguentar, vou rasgar. Vais ficar com a minha t-shirt, por mais caro que seja. Então, se conhecer, vai te ajudar não só a aprender inglês, mas para aprender tudo e a lidar com os desafios da própria vida. Eu vejo pessoas a me questionarem quem foram os teus pais, com quem você andou, a idade que tens, como é que você consegue criar um projeto desse que está a ajudar centenas de outras pessoas. Nós temos nas nossas turmas pessoas com grandes títulos na sociedade, pessoas de 60 anos, 40, todas as idades, nós temos todas as idades, pessoas intelectuais. Como é que é possível um jovem como eu, na idade que tem, naturalmente conseguir criar um pacote tão especial e ajudar outros jovens, porque não trabalho consigo, sozinho, são mais de 11 jovens a trabalhar. Como foi possível? Por causa de despir-se da personalidade que estamos acostumados, estamos a conseguir perceber o negativismo e outro. Então, tudo é uma base de se conhecer. A pessoa está a fazer o curso de inglês, por quê? Por que você está a fazer o curso de inglês? Certo. Queres fazer o curso de inglês para quê? Por quê? Porque você se deixou influenciar pelo medo do espírito que rege. Às vezes, sabe o espírito que rege? É o seguinte. Nesse exato momento, ouvi uma notícia na TV. Quem não fala inglês não vai conseguir emprego. A pessoa está pegando no dinheiro, está indo no curso, quer aprender inglês. Certo. O chefe lá no trabalho disse, olha, aqui então, quem não aprender inglês, quem não falar inglês, não vai alcançar esse patamar, está a chegar, estás a sair ali com toda a ansiedade e estás ao centro de formação. Então você não se conhece. Será que você não se conhece ao ponto de saber o que deve aprender no século XXI e o que não deve? Às vezes nós perdemos tempo em coisas que não vão nos levar a lado nenhum. Queremos estudar. Ser intelectual, para você ser inteligente, não é sobre estudar tudo e ler muita coisa. Então, nesse caso, é sobre as coisas essenciais. Para tentar dizer, né? Primeiro, ter um objetivo. Se conhecer. Quem se conhece sabe para onde vai. E depois, vem o objetivo. Calma. Para aprender a língua inglesa. Todos os outros pontos começa naturalmente sobre who you are. Estás a conseguir perceber? Certo. Porque quando eu sei quem eu sou, o que eu quero, não importa quem estiver a me ensinar, eu aprendo. Não importa quem nem como. Eu não aprendi inglês com os melhores. As pessoas devem estar a ouvir isso. Não aprendi inglês. Pode, sabem? Eu não aprendi com os melhores. E falando dos teus professores, por exemplo... Eu não aprendi inglês com os melhores, mas eu me... Deixa só terminar. Eu não aprendi inglês com os melhores, mas me tornei o melhor. Sentes o melhor professor de inglês em Angola? Melhor. Ser professor... Olha, eu tenho metodologias de gênio. Não, mas sentes nesse momento o melhor professor de Angola? É Sou o melhor. Eu tenho metodologias de gênio. Que se eu estivesse num país do primeiro mundo, eu deveria ser estudado. Mas como não estou num país do primeiro mundo... As pessoas que olham para as coisas que eu faço, elas riem-se. Só depois naturalmente entendem. Porque mente grande não é para ser compreendida. Eu não espero que as pessoas compreendam o que eu faço. Então eu consigo perceber. Para você entender o que eu faço e como eu faço, precisa ter uma mente grande. Senão você vai ficar frustrado. A coisa mais básica... A coisa que eu considero mais básica, vocês estão a morrer. Thank you, né? Obrigado. Vocês estão a morrer. Estão a se pôr nas costas. Então consigo perceber. Não, teacher, então, mas... nem todo mundo tem isso, ok? Então, vou voltar no se conhecer. Certo. Quem vive no século XXI, eu não preciso ouvir do Antônio, do João, para saber que inglês e domínio tecnológico é a chave.
Você não sabe mexer no Excel, não sabe o Word, não fala inglês. Você não está vivo. Você está morto e você não sabe. Você pode estudar muitos books. Se daqui a pouco o inglês não bater, o que tiver a bater é mandarim, eu vou aprender mandarim. Então é necessário ter essa mente. Se eu me conheço, eu vou entrar no curso porque eu sei que aquilo que é a minha jornada profissional e pessoal para 2025, 2026, que é a minha construção, eu vou precisar da língua inglesa. Não vai surgir ninguém que me impeça de continuar com a minha jornada. Sim. Teacher, não importa mesmo. Muito. Ela fala muito sobre mente brilhante, mente grande. As pessoas vão tentar perceber isto e fica a parecer um pouco coisa de dom natural. A questão é, há pessoas que dizem, eu não tenho dom para aprender inglês, por exemplo. Okay. Isso é verdade? Existe isso? Esquece isso. Esquece isso. Só vou explicar isto. É assim, há dotes. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que tem uma percepção linguística muito boa. Certo. Não sou para inglês, né? Até para mim não foi tão fácil aprender inglês, mas antes mesmo de eu começar a falar inglês, eu já tinha uma percepção daquilo de como funciona. E até recentemente eu estava na sala de aula a falar com alguém que fala lingala e eu ali mostrar naturalmente como é que funciona, porque ele fala lingala, eu falo inglês e eu estava ali a ajudar a perceber, tá vendo? Do jeito que você fala lingala, aqui também funciona em inglês. E ele ficou, tu falas lingala? Não falo lingala, eu tenho uma percepção linguística. Há pessoas que podem ter sensibilidades naturalmente para a língua. Eu acredito nisso também. Certo. Há alunos, por exemplo, né? Tem uma aluna, por exemplo, das 8 às 10, que ela já tem naturalmente um accent British. Às vezes isso surge por quê? Por causa das influências também, desde pequeno, assistir aqueles programas, essas influências. Mas sim, eu acredito que há pessoas que já nascem com alguns dotes para aprender alguma coisa. É possível sim. É possível sim. Eu já vi. Só para tentar desmistificar aqui, como quando o teacher Eric disse accent British, ele estava a tentar dizer, vou traduzir isto? O sotaque britânico. Ok, sotaque britânico. Né? Há pessoas que têm a sensibilidade para o sotaque britânico, aquele que é para o sotaque americano. Há pessoas que... Isso tudo é cognição, é a mente. Mas agora, depende há um outro lado, teacher Eric, ou seja, tudo bem, a pessoa tem a inclinação, né? Como Sim. disse há pouco tempo, a questão é, morre por aí se não tiver inclinação. Não aprende? Claro que não, né? Se não tiver inclinação, não aprende. Não, claro que não. Que não é assim. Não, sim, claro, então como assim? Como assim? Isso, Temos ali grandes referências como Messi e Cristiano e dizem Exato. que Cristiano é resultado daquele treino. Claro, não. E assim, você aprende tudo. Eu não acredito que aquele que nos fez, aquele que nos criou, fez-nos para fracassar. Certo. Né? E, então nós temos uma capacidade incrível. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Aliás, a própria mente funciona por linguagem. Por isso é que se diz que palavra tem poder. Por quê? Porque a mente é código, é uma programação. Se eu te disser agora, stand up, tu vais ter um movimento, não é? Que o cérebro percebeu a linguagem e naturalmente agiu por meio de movimentos. Certo. Então, você pode ou não aprender alguma coisa dependendo da linguagem que você usa, como você cresceu, as pessoas que estavam à sua volta, que tipo de linguagem usavam para te fazer crer que você pode. Ali também, né? Muitos falam que aprendizagem ou fazer qualquer tipo de coisa depende muito da crença. Por que crença? Porque o cérebro funciona por comandos, que é a língua, tá? A língua portuguesa. Se você descer no cérebro, eu não posso, vai acreditar que tu não podes. Então não tem nada de impossibilidades aqui. É só mesmo conceitos e crenças. Há um desafio, teacher Eric, para as pessoas que vivem em Angola, porque elas passam o dia a falar português, né? Passam o dia a falar português e depois fica aquela sensação de que, bem, se eu aprendi inglês ou aprendo inglês na escola, vou para fora, né? Como é que eu mantenho o nível que eu aprendi? Por exemplo, o teacher Eric está há muito tempo a viver em Angola, ou vive em Angola, nasceu em Angola, pronto. Tu não precisas e a minha questão falar inglês every day. Exatamente. Como é que essas pessoas vão manter o nível de inglês não aprendeu aprendido? bem. Não aprendeu bem. É assim, tu não precisas falar inglês todos os dias. Não precisas. E também não vais esquecer.
Aliás, aqui eu aproveito já dizer aquelas pessoas que gostam muito de vir com a conversa do aprendi. Eu estou cansado até de ouvir isso. Eu até aprendi mesmo inglês, mas esqueci. Só para ser educado. Oh, esqueceste, né? Ok, tá bem. Mano, isso não acontece. Quem for falante da língua inglesa vai confirmar isso. Você pode ficar 1, 2 meses, 3 meses sem falar inglês, mas quando tiveres a falar, se aprendeu bem. O mínimo que pode acontecer é perda de fluência só. As pessoas olha, nós não precisamos. Estamos a viver no século XXI. As pessoas às vezes esquecem disso. Você não precisa ir para os Estados Unidos para estar nos Estados Unidos. Você pode estar nos Estados Unidos estando em Angola. A mídia em si é uma grande influência. Certo. Aliás, já há vários aplicativos ali onde você pode fazer amizade com pessoas que são nativos. São crenças limitantes. Esses tipos de conceitos. Aliás, depois de você se conhecer, o segundo ponto para aprender qualquer coisa, não só a língua inglesa, é se livrar de crenças limitantes. Muito bem. Teacher Eric, o pessoal lá de casa também, né? Aqui a Teacher Eric acabou de falar de crenças limitantes e nós vamos, portanto, fazer uma pequena pausa, vamos dar continuidade. Já? Mas não falei nada. Não, exatamente. Ou seja, nós temos a primeira parte, onde vinham, por exemplo, os assuntos mais... vamos lá, gerais, né? Okay. Depois vamos entrar em assuntos mais específicos, né? Assuntos mais, um pouco mais polémicos até, né? Então, pessoal, voltamos já daqui a pouco para beber uma aguinha. Ouvem aí no fundo, é do Teacher Eric, com o título Don't Forget Home, disponível no YouTube. E nós então vamos continuar com o nosso programa. Teacher Eric, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Competências 360 Graus do Prato Cheio Podcast. Teacher Eric, assim em 30 segundos, basicamente, pode falar-nos um pouco da sua trajetória, ou pelo menos daquilo que é o seu lado musical? É assim, em termos de composição, eu me considero alguém que tem uma sensibilidade para composição. E, aliás, a paixão pela música veio por causa mesmo da língua inglesa. Não tem como, né? Então, aos 14 anos, eu gravei no Kazenga, naturalmente eu cresci ali, tinha um DJ muito conhecido, gravei 2 músicas e comecei a descobrir naturalmente que eu amava a música e dali já não parei. Tenho muitas composições, mas de maneira profissional produzi 2, que é Don't Forget Home e I'll Be There, que em breve vamos já fazer a aparição televisiva para naturalmente também lançar essa carreira. Na verdade, são tantos dotes, né? Exato. Nós vamos já voltar, já voltar aqui para o nosso tema principal, né? Que são, na verdade, os desafios de aprender o inglês em Angola. Antes disso, eu gostaria de informar ao pessoal aí que tem algum negócio, não é? Que gera algum tipo de empreendimento, por exemplo. Se quiser publicitar o seu negócio, basta entrar em contato com o Prato Cheio Podcast e nós vamos passar aqui, né, o conteúdo em primeira mão, em boa qualidade e, portanto, com acesso às várias plataformas digitais, no caso redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, Prato Cheio Podcast, basta mandar-nos uma mensagem, nós vamos então fazer vender o seu peixe. Já agora, portanto, voltando ao prato principal do Prato Cheio hoje, Teacher Eric, é chamado de BM Samuel da língua inglesa. Ou seja, BM Samuel dos professores em língua inglesa em Angola. Como toda a gente sabe, né? O BM Samuel, né, é aquele pastor polêmico e que é tido muitas vezes como, vamos lá, não correto. Quem faz isso? Não correto, né? Quem chama de BM? Quem faz isso? As pessoas nas redes sociais. Se entrar nas suas páginas, aliás, eu acho que também têm noção disto, né? Nas suas páginas as pessoas vão comentando isto. Porquê que o chamam de BM Samuel da língua inglesa? Será por falta de qualidade? O que é que é? Talvez as pessoas que deverão naturalmente explicar isso, responder essa pergunta, são essas pessoas que chamam, né? Não será eu acho pela que pelas polêmicas que traz? Não, eu não acho que eu trago naturalmente polêmicas. As pessoas é que fazem barulho onde não há. É que eu disse no princípio, tudo que eu lancei até agora foi um cheirinho daquilo que é o Teacher Eric.
E se com cheiros estão a fazer tanta confusão, quem fala inglês não deveria fazer confusão do thank you, não deveria. Então, não faz confusão. Eles fazem confusão porque estão acostumados com a mesmice. O impacto cerebral que teve esses conteúdos todos, naturalmente, foi muito abrangente e eles criaram essas polêmicas. Uma delas é, Teacher Eric, por que é que diz que é o melhor professor de inglês em Angola? Ou seja, as pessoas vão perguntar. Sim. Então, se é o melhor, o que é que lhe faz dizer que é o melhor? Ou seja, fez algum estudo? Fez algum inquérito? Olha, alguém lhe disse isso? Não, esse não há... primeiro, eu conheço muito, como professor de língua inglesa, eu conheço as metodologias, até porque aprendi inglês com as metodologias tradicionais. Eu sei as e metodologias. Onde é que estudou inglês, exatamente? Passei em muitos centros de formação, não quero aqui fazer publicidade. É o seguinte, não há atualmente em Angola pessoas que estão a ensinar inglês com as metodologias que nós usamos, que é uma metodologia apropriada para quem fala português e deseja sair do zero ao avançado. Não há. Mas, porque eu sei... Eric, de onde é que tirou essas metodologias? Se não há, se é o único, é exclusivo, então não tirou de lugar algum? Não. Inventou da sua própria cabeça? Não, claramente. Nós já falamos aqui anteriormente que nós somos resultados de várias influências. Se eu dissesse que eu me formei sem ajuda de ninguém, claramente que isso não deveria ser verdade, ok? Há coisas que acontecem aqui em Angola que nós continuamos a praticar que outros países já não fazem. Então não consigo perceber quem dá dor de cabeça. Por exemplo, o país vizinho, naturalmente, né, que naturalmente nós nos deixamos influenciar muito, que é o Brasil. Falar de neurociência, neurolinguística é um prato do dia a dia, mas aqui não há isso, ok? Por quê? Aqui em Angola ensina-se muito inglês para nativos, como se as pessoas naturalmente fossem nativas da língua inglesa, e os professores no geral têm dificuldade de perceber a diferença de aprender inglês como nativo e não nativo, ok? Um professor de classe, eu já vi professores de classe que eu considero, que eu naturalmente admiro muitos professores, mesmo até as pessoas que olham para o Teacher Eric, chamam certos nomes na internet. Eu sou alguém que imita outros. A minha excelência e exclusividade não vem simplesmente por autocriação, mas pela imitação dos outros. Eu sou naturalmente assim. É muito triste ver um professor de língua inglesa a dizer que as pessoas têm que aprender inglês tal como nativo. Esse conceito é muito vazio. Não, porque você não vai ensinar inglês para quem fala português do mesmo jeito que alguém que só fala inglês. Estamos a conseguir perceber. Isso é um princípio muito básico. Que se um professor, professor até não, né? Alguém que se diz ser professor não entender essa diferença, não bate bem. Mas, estamos a conseguir por exemplo, perceber. a sala de aula, um exemplo prático. Os materiais que nós usamos são dos nativos e foram feitos para nativos. Então como é que Teacher Eric, entenda, só um minuto. Porque Teacher Eric, só um minuto, por favor. Como é que o Teacher Eric... Sim, vamos lá. Como é que o Teacher Eric diz que, portanto, utiliza metodologias exclusivas, né? Ninguém mais utiliza, é o que se pode perceber de exclusividade nisto, e diz que não é apropriada ou reprova esta metodologia, entretanto... Vou-lhe fazer entender. Só uma interpretação, fazendo uma interpretação daquilo que disse, entretanto, podemos concluir que o Teacher Eric aprendeu o inglês com aquelas metodologias que agora diz que não valem. É importante entender que quando tu Mentira falas ou verdade? Calma, quando tu falas isso, eu consigo perceber que tu não percebes que o ser humano aprende bem ou mal, ele aprende. Ser humano é incrível. O fato de eu ter aprendido, o fato de teres aprendido, não significa que as metodologias foram apropriadas. Aliás, como é que foram a educação que nos foi passada desde a tenra idade, na infância? Será que todos nós recebemos a melhor educação? Os cérebros não nós nos tornamos pessoas excelentes. Se eu te contar a minha infância, como eu cresci, o que eu passei, você não deveria naturalmente acreditar que, apesar de ter passado tudo o que eu passei, me tornei a pessoa e continuo naturalmente construindo essa pessoa que é o Teacher Eric.
Então, a pessoa, repito, a pessoa pode ser ensinada da pior maneira possível. O ser humano é capaz, sim, de aprender. Agora, são as melhores? É a maneira apropriada? Não, porque eu tenho alunos que vêm com bases muito boas antes do curso que aprenderam na escola. Aliás, eu aprendi muita coisa da escola, mas outros dizem que não aprenderam nada da escola. Não vamos nos basear ali. Não vamos nos basear aí. Entenda o seguinte. Não podemos querer imitar tudo que nós vemos de fora sem antes olhar para a nossa realidade. Qual é a realidade? Vou falar do angolano. O angolano fala português. Certo. O que o angolano precisa para aprender inglês? Quais são os caminhos? Amigo, se você... Aliás, vou olhar aqui para o que é a escola. Todo o material da escola é do nativo. E os angolanos que tentaram construir ou criar livros próprios, há aquele livro aí que é muito criticado, Inglês Sem Mestre. Por que vocês criticam a um angolano que tentou produzir algo local para ajudar nas dificuldades dos próprios angolanos? Porque nós ainda estamos com uma mentalidade muito formatizada que quem deve fazer as coisas e faz da melhor maneira possível é os outros de fora. Estamos a conseguir perceber. Você não vai ver na escola materiais próprios de aprendizagem, mas o que é que temos na escola? Temos livros que ajudam na funcionalidade da língua. Uma coisa é funcionalidade da língua, outra coisa é reter informações para falar. Quando alguém que fala português e quer falar inglês, o seu foco é primeiro falar. A pessoa quer falar. E dentro daquilo que são os conteúdos que você passa, você dá também funcionalidade na língua. Mas o que se vê nos colégios, nas escolas no geral, é funcionalidade da língua. E o que é funcionalidade da língua? É para nativos, é para quem já fala inglês. Se os professores não percebem esse princípio básico, então onde é que nós estamos? Então, Teacher Eric, é o seguinte... Consegue perceber? Percebo sim. E é o seguinte, Teacher Eric. Percebo, mas não quer dizer que concordo ou discordo. Não precisa. Eu estou aqui apenas a fazer passar aquela informação. Fazer passar aqui a informação do Teacher Eric. Teacher Eric, a questão é a seguinte. Muitos dos especialistas podem discordar da sua afirmação, né? Dizendo o seguinte, mas pronto, está bem, trouxe metodologias novas e tudo mais. Aliás, métodos novos, vamos chamar de metodologias, métodos novos de ensino. Mas a questão exatamente é a seguinte: que metodologias científicas seguiu para dizer ou concluir que o método que utilizou é o mais correto e o que se utiliza pelos outros? Portanto, vamos dizer, pelo mundo inteiro, exceto o Teacher Eric. O mundo inteiro não. Quando digo o mundo inteiro, estou a falar aqui do nosso contexto angolano. Vamos só falar quem fala português. Para quem fala português ou fala outra língua, não ser inglês. Contexto angolano. Não há aprendizagem de uma segunda língua sem que se respeite os paradigmas, né? As orientações naturalmente da língua mãe. Não há, né? Quando você vem querer ensinar inglês conforme o nativo aprende, isso pode ser para lá. Nós até sabemos fazer as coisas, só que de uma ordem muito desorganizada, ok? Qual é o objetivo de quem fala português nos primeiros meses? O que é que essa pessoa quer? Falar inglês. Vou te ajudar aqui com alguns princípios básicos para perceberes como se cria uma metodologia que naturalmente tem resultados. Certo. Até deveria ter aqui um aluno meu para naturalmente você poder ver com os teus próprios olhos como é que as coisas funcionam, ok? Certo. Pronto, até te faço um convite para ir lá ter. Veja o que é que acontece. Vamos falar, né? Pronto, vê o que é que acontece. Sim. Você fala português, vamos olhar para você. Falas português. Certo. O que é que queres? Queres falar? Queres falar o quê? Queres falar inglês? O que é que se fala? Mas na verdade não vamos simplesmente ir pela fala, porque estamos a falar da comunicação, se calhar íamos até estar escrita também, não? Quem aprende inglês como segunda língua aprende o pacote completo. Como é que tu vais passar o conteúdo sem escrita? Era só para tentarmos colocar Sim, é um pacote completo. Todo o pacote. Naturalmente, a fala, a compreensão, a escrita, a leitura. Não tem como. Sim. Aliás, até quem aprende como segunda língua, né? Para quem fala português, aprende com os pacotes completos já. Certo. Não tem como a pessoa saber inglês sem saber escrever, ler completamente. Estamos a conseguir perceber? Sim, continuando. Então, se eu quiser naturalmente que alguém fale inglês, eu tenho que me fazer algumas perguntas como o professor. O professor tem de ter objetivo. Eu vou tornar-te falante da língua inglesa. O que é que tu falas? Tu falas palavras. Que palavras tu falas? Se nós olharmos para a comunicação,
nós repetimos as mesmas palavras. Nós falamos milhares de coisas, né, que são... O que a fala é um conjunto de texto. Se você pegar um texto, fizer uma análise morfológica de um texto, tu vais perceber que o texto é composto por palavras que se transformam em frases e assim frases, né, se tornando texto. Então, o que muitos ainda não perceberam, e por causa da falta de domínio da gramática portuguesa, e alguns professores naturalmente, eles criam conceitos totalmente errados porque não querem encarar aquilo que é gramática. Há professores que odeiam, há professores que pensam que simplesmente devem ensinar frases prontas aos alunos e assim por diante. Algo que demora muito, né? Leva muito tempo, porque o que é que acontece? Você vai ensinar frases prontas até quando? Estamos a conseguir perceber. Eu não estou a dizer que não há aprendizagem com as metodologias existentes, certo, mas nós estamos a falar quanto tempo leva com essas metodologias e as consequências. Se você olhar para as consequências que são resultado das metodologias tradicionais, você vai ver que não são as metodologias certas. As pessoas choram, as pessoas criaram obstáculos na aprendizagem da língua inglesa resultado dessas metodologias. Consegue perceber? Ok? Como é que alguém que consegue dizer "Do you speak English?" não consegue perguntar se ela fala inglês? Nós mecanizamos e leva muito tempo para a pessoa conseguir perceber. Pode, por favor, repetir? Pergunta, entende? A conversa, fala inglês? Vê, a conversa, ela não é um roteiro, ela não é uma programação, ela é sobre saber expressar aquilo que você sente. Certo. E para que a pessoa chegue nesse patamar, há um segredo muito básico. Forneça nos primeiros meses, nos primeiros dias, as palavras que a pessoa precisa para falar. Agora, como é que o professor vai encontrar as palavras certas se não domina a gramática? Quando o professor não domina a gramática, ela vai dar o quê? Um conjunto de frases para tudo. Vai para o supermercado, frases para o trabalho. Por isso até aparecem alunos que falam: não, eu só quero aprender inglês profissional. Inglês profissional existe. Não existe inglês profissional. Nós estamos a falar do inglês técnico, né? Mas a pessoa fala: o que palavras você usa no teu trabalho que não é geral, de uma linguagem geral, antes do específico? Estamos a conseguir perceber? Ok? Então, a metodologia que poderia ser mais apropriada é ajudar o aluno a falar. Certo. Ok? Mas não só por meio de frases prontas, mas por meio de um treinamento de consciência. Tudo o que nós falamos é um conjunto de palavras. E onde é que nós podemos encontrar essas palavras? Nas 10 classes gramaticais. Se você pegar um texto e fizer análise morfológica, tu vais perceber que no texto há palavras repetidas. Sim, mas falando das classes de palavras, lembro-me de uma conversa que tive com o teacher Eric e disse-me que o substantivo não era relevante para aprender uma língua. Ou para comunicar, assim, era para comunicar, não é isso? Tudo o que eu falo, por isso é que surgem polêmicas ali. Sim, mas por isso é que estamos a perguntar aqui, para tentar contextualizar, né? Fazer perceber aqui as pessoas. Por isso é que existem as polêmicas. As polêmicas existem por quê? Porque a informação que é passada chega no cérebro que não consegue filtrar. Estás a conseguir perceber? Não consegue olhar para aquilo e olhar para uma outra dimensão. Certo. O que se nós pararmos aqui nesse exato momento e fizermos um texto, um relatório daquilo que foi a nossa conversa e fizeres análise morfológica, tu vais perceber que nós usamos as mesmas palavras e cada uma dessas palavras pertence ao grupo gramatical. Certo. Se fala 10 classes gramaticais, as palavras pertencem ao grupo gramatical. E depois elas surgem numa combinações de palavras que formando assim as frases. Palavras com sentido, no caso, sentido, a pessoa, né? Exatamente, a pessoa, olha, eu já tive alunos que conseguem conjugar o verbo to be no futuro, mas não conseguem conjugar outro verbo no futuro. Por quê? Se o presente, a maneira como se comunica no presente, pretérito, futuro, modo condicional, é exatamente da mesma maneira. Como é que o aluno consegue dizer "Do you speak English?", mas não consegue fazer outras perguntas no presente? Por quê? Porque naturalmente é o tradicionalismo e a falta de percepção, a limitação mental até do próprio professor que está a ensinar. Porque eu não preciso ensinar frases que o aluno vai usar no supermercado. Não preciso. Não preciso ensinar frases que o aluno vai usar no trabalho. Não preciso. Eu ensino verbos que representam tudo isso. O verbo enviar, por exemplo. Se o aluno aprende o verbo enviar, vai usar o verbo enviar em tudo. No trabalho nós usamos o send. Envia um e-mail.
Estamos a conseguir perceber? Se eu ensinar o verbo comprar ao aluno, o aluno consegue falar sobre compras. Falar sobre compras, só com o verbo comprar. Claro, não sei se estás a perceber. Estamos a falar aqui muitas palavras. Para tu conseguires lidar em termos de comunicação variada, porque nós temos, antes da pessoa ser fluente, temos muita a comunicação mecânica, não se comunica, memorizamos frases prontas para depois chegar na conversa. Do you speak English? Man, in a conversation, listen, in a conversation I won't ask you, do you speak English? Eu vou ir além do how are you. Estamos a conseguir perceber? Você nunca vai ter uma variação na comunicação. Nunca vais ter a variação na comunicação se tu não perceberes como funcionam as palavras. Você só vai ficar no how are you. Com a estrutura how are you, você pode formar outras conversas com how. Estás a conseguir perceber? Teacher Eric, falando neste seu lado de trazer, por exemplo, assuntos que de alguma forma causam alguma polêmica ou furor nas redes sociais. Eu não trago. Ou seja, as pessoas é que criam. Pronto, seja como for, né? Okay. Seja como for, causa polêmica. A questão é, qual é a sua relação com os outros professores de inglês? Uma vez que também faz parte de uma associação, não é, de professores, muitos deles criticam, certo? A minha questão é, qual é a sua relação com eles? Qual é o feedback deles? Como é que tem sido assim, isto? eu já tive muitos professores, eu já criei programas onde era para reunir professores da língua inglesa, já fizemos muito isso. E a maior parte dos professores que falam na internet são professores que não conseguiram lecionar inglês na minha instituição, por assim dizer. Foram contratados e fracassaram, não conseguiram. O programa exige muito de você. O programa exige que você domine pelo menos a língua portuguesa. Só um minuto, por favor. Só um minuto. A maior parte das pessoas que está na internet ou a maior parte das pessoas que convidou? A maior parte dos professores que ficam ali a criticar na internet já tiveram contato comigo e foram reprovados. Quem os reprovou? Estamos a conseguir perceber. Quem é que os reprovou? Os próprios alunos. Boa pergunta. Os próprios alunos, porque fracassaram, não conseguiram resolver problemas reais. A turma do Teacher Eric resolve problemas reais. É que você olha para o próprio aluno, na próxima vai ter que ter naturalmente um aluno aqui. Olha para o próprio aluno e ele está a falar. Estás a conseguir perceber? Certo. Tudo o que quiser, não é? Do you speak English só? How old are you? A maior parte das pessoas que estão no centro só consegue, how old are you? Se lhe perguntar, how old were you last year? Já não consegue responder. Comunicação é sobre saber expressar aquilo que tu sentes, não é sobre memorizar frases. Agora, para você conseguir chegar no ponto de dizer how old were you last year? How old will you be next year? Isso já é conversa. Você se encontra com o teu amigo, ele tem 2 filhos. Oh, how old are they? Estás a conseguir perceber? Já não consigo perguntar a idade dos filhos. Por quê? Só do how old are you? How old are you? Agora, para que haja comunicação variada, vai exigir mais do cérebro. Não só do aluno, mas também do próprio professor. Porque o professor precisa ter a competência de criar a comunicação variada, que não é uma comunicação mecânica. Por isso é que muita gente cria aquele meme de fala no professor de inglês, eu estou aqui nos Estados Unidos e o inglês que me ensinou não estou a entender nada. Porque ele não fala inglês. Não vamos misturar as coisas. Saber how old are you, where is your name, where do you live, não é falar inglês, guy. You don't speak English. You think you do, but you don't. Estamos a conseguir perceber? Sim. Você só sabe where do you live. E se eu te perguntar, where does your mother live? Can you understand that? Estás a conseguir perceber? Por que você não consegue perguntar, where does your mother live? Where do não sei quanto live? Porque você não te foi ensinado a ter uma comunicação variada. Agora, para ter a comunicação variada, você precisa ir mais a fundo. As perguntas no presente são feitas da mesma maneira. Teacher Eric, eu estou aqui a tentar perceber, né? Sim. É que parece-me que o método de ensino do Teacher Eric Sim. é um pouco mais lógico, tanto no sentido daquilo que é dar autonomia ao próprio estudante para poder construir as suas próprias frases, exatamente, independência. do que propriamente ele decorar Sim, meu amigo. uma frase e trazer. Mas a questão é a seguinte, Sim, Teacher Eric. listen. Então, não há, vamos lá, níveis. Não vamos dizer. As frases feitas assim, não servem para um primeiro nível, calma, segundo nível. Eu digo isso em função daquilo que se observa nas escolas. Comunicação, não. A realidade da comunicação é sobre
expressar os seus sentimentos sem ser robô. Certo. Estamos a conseguir perceber. E as frases que o aluno pronuncia podem vir com sentimento ou não, se ele compreender o que fala. Certo. Como é que um aluno consegue dizer "May I come in"? E se eu lhe pergunto, diga posso, desculpa, Sim, teacher, diga só posso. um pouco de cuidado com o microfone, Pronto. porque senão depois... Entendo, como é que um aluno consegue dizer "Teacher, may I come in" e já não consegue dizer "posso ler"? Sim, estou Já não consegue pedir permissão noutras ocasiões, "posso enviar"? Até se você lhe perguntar, faça esse teste em todas as pessoas que passaram a escola de inglês, aprenderam inglês ali na escola, lhe pergunta, diga ainda posso em inglês, não sabe. Como é que o pronome eu? Não sabe, mas ele diz may I, porque ele não percebe a composição do may I. A estrutura lógica. Estás a conseguir perceber? Se ele compreender, se a mente dele compreender o que é may, para que serve o may, ele não vai conseguir simplesmente, não será capaz apenas de dizer may I come in. Aliás, se eu ensino os verbos mais importantes no aluno, veja já como é que eu começo a criar uma estrutura. Vou ensinar os verbos que tu precisas, que tu usas. Que é o verbo speak, talk, read, write, tudo. Pronto. Tu usas esses verbos. Eu vou te ensinar os verbos que precisas. Está conseguindo perceber? Vou te ensinar o may. Quando te ensinar o may, tu vais conseguir dizer tudo o que quiseres. May I read? May I write? May I ask a question? May I... Tudo. Mas os alunos só conseguem reproduzir aquilo que lhes foi dado. Nós não estamos a falar de crianças. Nós não estamos a falar de crianças. Estamos a falar de adultos. É para adultos, exatamente. Estamos a falar de adultos que têm capacidade... hoje já não. Tive uma carreira numa das escolas internacionais aqui em Luanda, onde fui bem sucedido, naturalmente. Fiz um bom nome. E os pais até não acreditavam. Os pais só queriam conhecer o Teacher Eric. E porquê que saiu de lá? Porque o Teacher Eric estava a fazer milagres lá. Não, porquê que saiu de lá? As estrelas. Essa pergunta é muito vaga, porque as estrelas voam, estás a conseguir perceber? Iluminam. Eu sou luz. Não vou, claro, né? Até Michael Jackson teve que sair das suas produtoras para trazer o Thriller. Estamos a conseguir perceber? Isso é completamente normal. Mas quem me conhece e sabe naturalmente da viagem que eu fiz com as crianças a falar inglês com sentimento, e elas sabem exatamente o que estavam a falar. Então, primeiro precisamos entender que comunicação é sobre variação, não é sobre ficar estagnado simplesmente, né, naquelas perguntas. Agora, isso pode ser criado já desde o princípio. Desde o princípio, falaste sobre níveis, não é? Certo. O níveis que ajuda naturalmente o aluno continuar a crescer. Mas o tradicionalismo faz com que a pessoa pode falar inglês. Estás a ver? A pessoa fala um pouquinho em inglês, mas ele não consegue criar uma variação. Não sei se estás a perceber quando eu falo de variação. Certo. Ele já não consegue resolver N problemas da língua, só consegue resolver um problema. Ou seja, está e fica toda hora que lhe foi ensinado. Não há criatividade, na verdade. É porque ele não consegue a constituição de tudo. Estás a conseguir perceber? Porque o ser humano é tão inteligente. Se eu disser assim, o ser humano, fala, tu falas em inglês, you speak, ok. Se quiseres perguntar, faz assim, faz assim, faz assim. Oh, aí é? Com os verbos que ele já tem, ele consegue construir outras frases, porque falar é o quê? Presente, futuro, presente, pretérito, futuro, modo condicional. E Teacher Eric, como é que ficam caso as pessoas que dizem eu entendo, mas não falo? Eu até entendo inglês, mas não falo. Não consigo, tenho dificuldades em falar, mas entendo. Não, mentira, são conceitos errados. É mentira, então? Não, a pessoa não entende nada também. A própria pessoa também não se conhece. Não, mas a minha questão é, isso é possível ou não é? Veja, entendo, mas não falo. Não, nesses casos, a pessoa só não sabe explicar o que é que está a se passar na sua mente. Então ela cria uma teoria totalmente errada. Ok? Porque não há pessoa que sabe how are you, que pronuncia how are you e não entende how are you. Todo o conhecimento que tens, tu consegues falar, entender e escrever de maneira completa. A maior parte dos casos é assim. Não há pessoa que te pergunta what is your name e não sabe escrever what is your name, não sabe falar, não sabe entender. Você só entende aquilo que sabe. A maior parte das pessoas que diz eu até não consigo falar, mas consigo perceber,
não percebeste, deduziste. Porque a pessoa que aprende inglês do princípio ao fim de maneira completa, ela se torna mesmo completa. Não é essa questão. Às vezes as pessoas deduzem em vez de perceber. É tipo, né? Do you want to drink water? Do you want to drink water? Ele está a pegar no copo, está a ver água aqui. Então vai concluir, desculpa. Às vezes a pessoa só sabe water, que é a própria água. Não sabe, do you want to... Não sabe. Estás a conseguir perceber? Não funciona. Todo o conhecimento que recebes por meio de um estudo, você se torna completo. Quando falo completo, você fala, você percebe, você lê, você escreve. Se não estás a perceber, é porque é um conhecimento que não tens. Só vais falar e perceber aquilo que sabes. O que nos chega às vezes é o seguinte. Olha, eu consigo perceber o contexto, percebe? Se a pessoa consegue perceber o contexto, por exemplo, né? Obviamente que essa pessoa não percebeu as palavras todas daquela frase que foi proferida por alguém, ou pelo segundo falante. Deduziu. Né? Yeah. E como ele não percebe as palavras todas, provavelmente também não conhece a estrutura gramatical correta, tem aquele receio de falar, porque sabe que vai errar, por exemplo, né? Então não se pode dizer que essa pessoa percebe ou percebeu. Veja, vê o que é que acontece. A dificuldade da fala vem da mente. Quando tu não sabes a pronúncia correta de uma palavra, o cérebro é uma programação. Quem é programador vai perceber isso. A programação é uma imitação da mente. A mente, antes de processar o output de uma informação, ela confirma. É verdadeira ou mentira? É verdade ou mentira? Se for verdade, ele executa. Se for mentira, ele não executa. O que acontece na mente de quem está aprendendo inglês é o seguinte: a pessoa não sabe como pronunciar, não sabe e está consciente que a pronúncia não é correta, então não vai pronunciar. Mas, teacher Eric, está a querer dizer que para dizer, olha, fulano percebeu, ou para perceber uma frase, temos que perceber cada uma das palavras claramente naquela frase, todas as palavras. Claramente, ali você foi mais pelo método dedutivo, né? Você só sabe, por exemplo, falhar uma. Calma, por exemplo, você só sabe dizer Deduziu. water. Calma, você só sabe dizer water. Então a pessoa diz, do you want water? Do you want to drink water? O que é que ele vai perceber? Claro que quero beber água. Pelos gestos. Tá entendendo? Mas agora, eu, para ter certeza que o cara percebeu, não faço o gesto. I need you to get up right now. Listen, se eu fizer assim na pessoa, I want you to get up right now. Quero perceber, quero ver se ela realmente vai conseguir reagir. Esse é um grande teste. Mas se eu dizer, get up, olha o gesto, get up, o que é que a pessoa vai fazer? Aí a comunicação já é mais dupla, é muito mais completa, tem até gestos. Estamos a conseguir perceber. Então a compreensão é completa. Para essas pessoas que dizem, eu não consigo falar, só consigo perceber, vai à escola, vai fazer o curso, termina, não fez. As pessoas pensam que inglês é só verbo to be, my brother. Inglês não é só verbo to be, não é só modal verbs, isso que você aprende na escola. Então você, ao falar com alguém, só vais dizer ser, estar, é possível isso? E falando nisso, teacher, ainda bem que falou sobre o inglês ser só verbo to be e modal verb que se aprende nas escolas, ainda bem que falou sobre isto. Todos aqueles que já passaram, já chegaram até a 9ª classe, pelo menos, né? Já tiveram inglês na 7ª, 8ª e também estão a ter a 9ª classe, e os que já passaram disso também sabem. Ok. A escola, qual é aquela metodologia ensinada na escola? Em inglês para nativo. Exatamente. Em inglês para nativo. Acha que tem alguma validade aquela cadeira de inglês que nós, ou disciplina de inglês que nós temos nas escolas 7ª, 8ª, 9ª classe, até o ensino médio, depois no final não se fala inglês nenhum? A disciplina Qual é a importância desse inglês que se dá aí? Há alguma importância nisso? Preste atenção. A disciplina deveria ser aprender inglês. A disciplina. Não deveria ser língua inglesa. Porque o que se faz na escola é certo, mas nas pessoas erradas. Can you understand? Você está a reprovar a cadeira de inglês? Não estou a reprovar. Quem sou eu para reprovar? No Ministério da Educação há senhores grandes que pensam, mas intelectuais. Quem sou eu para reprovar? Eu estou a dar opinião. Eles não sabem que claro que sabem. Estão a dar aulas a não nativos. Então porquê que insistem nisso? Nós não vamos fazer uma pergunta como pessoa do Ministério, quem decidiu aquilo. Obviamente que não sabe por que razão colocaram aquilo aí. Sim. Mas a minha questão é, porquê que acha que eles insistem naquela metodologia quando, segundo nós vamos falar simplesmente da nossa visão e não das razões que levam naturalmente eles fazem. É a sua visão, exatamente. Estou a perguntar a sua visão nisto. Presta atenção. Porque fazem, como fazem, isso não nos interessa.
Mas não só, vou fazer só uma análise do que é. Para mim, exatamente isso. Para mim, eu quando dei um período, né, aula ao ensino médio, eu saí da escola, não quero ficar aqui porque eu não vou sentir nenhum crescimento, porque eu não me vejo a ensinar com um programa que torna as pessoas retardadas para trás. Não me vejo. Prefiro sair do que simplesmente entrar em choque com vocês. Porque eu não vou ensinar isso, não. Torna as pessoas retardadas. Não. Sim, para mim, é a minha opinião. Para o professor Eric, né? Aquele inglês da sétima, oitava classe. Porque inglês torna as pessoas retardadas. É isso? Escuta, inglês, a aprendizagem não é só sobre língua, mas é também sobre o desenvolvimento pessoal. Exato. A maneira como eu te transmito a língua inglesa pode definir que tipo de pessoa você vai ser também. Entenda, para mim seria aprender inglês. A disciplina seria mesmo assim, aprender inglês e não língua inglesa. Eles ensinam a língua inglesa de maneira certa para as pessoas erradas, que é inglês para nativos. Entenda bem. Há muitos. Eu já tive aulas particulares com muita gente de colégios internacionais, onde os alunos. Por que eles contrataram um professor particular que fala português? Porque inglês é dado como primeira língua e mata o cognitivo do aluno. Olha, chegou uma minha aluna particular, que sabe, perguntou o que, professor? Professor, disse assim, teacher, afinal, past em português quer dizer passado. Eu, naquela pergunta, sabia tudo, só me faltava mesmo o past. Isso é uma morte, estás a conseguir perceber? E isso vai ter consequência cognitiva nos estudantes daqui a alguns anos. Aliás, já tem tido. As pessoas estão decepcionadas com o inglês, enquanto o inglês é uma das línguas mais fáceis. É mais fácil que o português, que o povo português. Então são as consequências. As pessoas começam a odiar algo que naturalmente ajudaria no seu desenvolvimento social, pessoal e profissional. Há pessoas que não acreditam que o inglês seja mais fácil que o português. Por quê? Explica lá isso. É a base. Tudo é a base. É o que eu estou a te falar. Tudo é a base. Se nem português entendem em condições, como é que vão perceber que inglês é fácil? Se a própria pessoa, se você lhe falar de variação das palavras, não consegue perceber. Gênero e número. Que as palavras em português variam muito quanto ao número e o gênero. Por isso é que em português, a maior parte das classes gramaticais aparece sempre 4 palavras. Por quê? As palavras em português variam em número e gênero. Então, se eu tenho uma língua que a maior parte das palavras não variam em número e em gênero, é mais fácil. A variação na conjugação, só para o pessoal perceber isso, é o seguinte: o artigo, por exemplo, o inglês não varia em número e gênero? A variação... Presta atenção, que eu estou a te dizer. Não vira aqui as coisas. Não estou a virar, é só para dentro. Entenda. As perguntas que eu estou a fazer, a pessoa lá de casa não está a perceber consegue também. Perceber. Né? Como é que a pessoa vai dizer que inglês é mais fácil que o português se a pessoa não consegue, não foi ensinado, até não falo que é culpa dele, porque o ser humano é incrível. Não foi ensinado a amar a língua portuguesa. Nós odiamos, crescemos a odiar a língua portuguesa por causa da maneira como nos é ensinado. Inglês olha, português é lindo. Você ensinar português com metodologia boa, o aluno até ama, quer aprender mais, tem vontade. Então, a maior parte de nós, vou me incluir também, não consegue fazer essa comparação mesmo não falando inglês. Estás a conseguir perceber? A pergunta mantém-se. Em inglês, não há essa variação? Número, gênero e grau? Não, as palavras em inglês não variam tanto quanto em português. Tá. É preciso entender isso. E a pessoa quer culpar em inglês. O problema não está em inglês, está em português. Porque o gênero e o número, entenda, número é o quê? Singular e plural. Já tem 2 palavras. Certo. Você vai ter uma palavra para o singular e uma palavra para o plural. Gênero, masculino e feminino, você já tem 2 palavras. Quer dizer, você quer falar português, vai ter que gravar as 4 palavras. Por isso é que as pessoas do Congo, os chineses, quando estão a falar, falam que amigo. Tem essa complicação, estás a conseguir perceber? Na maioria dos casos, português, na maioria, porque também há casos em que a palavra é a mesma. Tudo bem, mas é muito predominante em português, diferente de inglês. Certo. Ok? Você em inglês, você tem o the, o artigo é só um. Estás a entender? Você fala the boy, the girl e assim por diante. Mas o aluno não consegue fazer essa análise porque ele não domina a gramática portuguesa. A variação na conjugação verbal. Cada pronome pessoal em português tem a sua própria reflexão. Estás a conseguir perceber?
você consegue, vai ter que dizer no presente e em cada tempo. Esse é o pior ainda, né? Em cada tempo tem a variação. Sim. Eu falo. Tu não podes falar falo. Tu falas. Ainda já são duas palavras. São 8 pronomes pessoais. Em termos de pessoa gramatical, né? Ainda tem isso. Estamos a conseguir perceber. Sim, depois você vai dizer nos tempos. Mas em inglês, não. Em inglês, na verdade, tem códigos ali que representam os tempos. Olha, é muito fácil perceber isso. Então, as bases são essenciais. Vou culpar quem? Todos nós somos culpados. E é preciso, nós entendemos que quando aparecem pessoas diferentes que querem naturalmente apoiar no desenvolvimento, não vamos ficar aqui a culpar as pessoas, culpa é do não sei quanto, porque eu gosto de olhar para mim mesmo. Gosto de olhar para mim mesmo e ver onde eu posso naturalmente desenvolver, porque eu fui programado de uma maneira e agora preciso me despir dessa programação, deixar para trás essa programação. Claro. E não nos foi ensinado também a reconhecer que nós fomos programados. Estás a conseguir perceber? Quando nós percebemos que nós precisamos da língua portuguesa, a má língua portuguesa, a má matemática, essas disciplinas todas que a escola às vezes nos faz odiar. Língua portuguesa é linda. Quando estou a ensinar língua portuguesa é uma viagem. Estamos a conseguir perceber. Estamos mesmo no fim do nosso podcast. Eu gostaria, tanto que em 2 minutos, né, para fazer o seu remate final, né, sobre o nosso assunto de hoje, e o outro minuto para deixar um conselho às pessoas que querem aprender a língua inglesa e veem-se em grandes dificuldades e impossibilidades. Pronto, eu faz muito tempo que eu deixei de olhar para as outras pessoas e dizer que vocês estão a fazer mal. Eu olho para mim e digo para mim mesmo, vou fazer diferente. E eu estou. Todas as pessoas que entram em contacto conosco, com a turma de Teacher Eric, vê o diferencial. Não porque nós dissemos a elas que nós somos o diferencial, elas sentem na sua própria vida o desenvolvimento. E isso que se conforma de forma prática com eles, ok? Então, eu nunca, não me lembro de alguma vez fazer críticas direitas assim, né? Porque eu acho que as pessoas são inteligentes o suficiente para ver o que está mal e onde devem melhorar. Têm suas próprias razões. Então, foco em mim fazer o diferencial. Também deixaria aqui um conselho aos professores de língua inglesa, né? Porque às vezes me mandam, eu não tenho muito tempo, sou muito ocupado, não tenho tempo. E às vezes quando eu dou tempo a outras pessoas é porque quero e acho que é importante dar tempo ao vosso programa, ok? Um programa que ajuda no desenvolvimento social. É importante apoiar essas pessoas. Vocês olharam para o Teacher Eric, pronto. Então eu não posso negar isso, ok? Obrigado, Teacher Eric. Mas eu quero dizer aos professores de língua inglesa, porque me mandam captura de ecrã, professores a discutirem até do ICED e tudo. É caso de estudo do Teacher Eric. E devem continuar a estudar o Teacher Eric, ok? Devem continuar a estudar. Eu sou um caso assim de ser estudado, como já mencionei nos minutos anteriores. Mas o meu conselho é o seguinte. O Teacher Eric, vou separar aqui a pessoa que está aqui à tua frente e a pessoa da internet. O Teacher Eric é grande. Já é. E daqui a 5 anos será ainda mais. Então não é uma pessoa para você fazer frente. Tem que se juntar, assim como eu faço com muitas pessoas com quem eu já trabalhei. Junto-me a eles. Aliás, eu sou um resultado dessas pessoas. Junto-me a eles para a gente criar uma coisa significativa. Então, a melhor maneira de chamar a atenção às pessoas é juntar-se a elas. Eu sou bom. Muito bom. Se não fosse, quem estaria na minha escola são crianças. Temos pessoas intelectuais, jornalistas, de todo o tipo. 30 segundos, Teacher Eric. De todo o tipo. Então, o conselho, juntam-se a quem é forte. Eu sou forte. Eu não sou número 1 no ensino da língua inglesa em Angola porque digo, mas porque é visível. Se você perguntar, sair fora e perguntar que professor de inglês aqui em Angola você conhece, Teacher Eric para tudo. Então, é um cara que conhece, entende de marketing digital, conhece a própria língua inglesa, porque as pessoas pensam que é só inglês. É tudo isso aqui, um pacote completo, consigo perceber? Então, junta-se. Se você não se juntar, aliás,
Eu já disse isso aos professores quando tivemos várias reuniões. Já tivemos reuniões, eu juntei esses professores. Se vocês não se juntarem ao Teacher Eric, então vocês não têm saída. Vocês vão ter dificuldades de naturalmente se ingrar naturalmente no ensino da língua inglesa. Porque lutar com o Teacher Eric, eu sou muito competitivo. Quem quiser guerra, vai ter guerra. Daqui a alguns anos, em Angola, só se vai falar de um nome, Teacher Eric. Quando as pessoas quiserem aprender a língua inglesa, é só Teacher Eric. Ninguém vai fazer mais negócio com o ensino da língua inglesa. Eric, muito obrigado. Agora, o conselho para quem quer aprender, né? Sim, para quem aprender, se conheça primeiro, tem que saber quais são os teus objetivos. Certo. Não faça curso de inglês só porque os outros estão a fazer ou te apertaram no serviço. Certo. Faça porque é uma realidade do século XXI. O segundo conselho é livre-se do tradicionalismo. É tua responsabilidade, não só da língua inglesa, mas para tudo, para o progresso da vida. Pare de culpar os outros terceiros, porque fulano. Seja autorresponsável, carrega as tuas próprias cargas e vai em frente. E por último, a única pessoa capaz de te ensinar inglês perfeitamente sou eu, não tem mais ninguém. Se você está num outro centro de formação profissional, estás a perder o teu tempo. A única escolha atualmente é Teacher Eric. Só. O Muito resto obrigado, é resto. Teacher Eric. Muito obrigado. Bem, foi então aqui nosso Teacher Eric. Mais uma vez agradecer aqui em nome do Prato Cheio, em nome também especial do Competências 360 Graus, que portanto, este é o programa dentro da grelha do Prato Cheio, como já mencionei aqui. Teacher Eric, that was very nice to have you here. Thank you for coming. Muito obrigado por ter estado aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter vindo cá. Né? Então pessoal, mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, ok? Prato Cheio Podcast. Vão ao YouTube, ao Facebook, Instagram e também estamos no TikTok, ok? E, mais uma vez, se você tem algum produto para publicitar, entre em contato connosco. Muito obrigado e até lá. Estamos juntos.